Você acorda, abre o WhatsApp e já tem, né, 3 problemas para ontem te esperando. Você tenta focar na estratégia, mas o telefone toca, o chat apita, né, vem uma notificação do Teams e quando você percebe, já são 6 da tarde. Você está com aquela sensação de exaustão, de sobrecarga, mas a sua lista, né, de pendências, ela só cresceu. Se a sua rotina se resume, né, a apagar, digamos, incêndio, a estar a todo momento no modo de reação, e você sente que virou o gargalo humano, onde tudo precisa passar pela sua mão para avançar, para andar, para ser concluído, o problema não é, digamos, a sua falta de tempo, é a falta de um sistema. Hoje eu vou te mostrar como parar de correr atrás, né, literalmente do seu rabo, e retomar o controle da sua gestão. Pegar um café para a gente continuar. Antes, né, de falarmos de metodologias, digamos, complexas, né, nós vamos para a primeira ferramenta, digamos assim, de sobrevivência. O motivo do seu sufoco é tentar literalmente gerenciar tudo, de cabeça, sabe. O cérebro ele foi feito para ter ideias, não para armazenar listas, né. Tenho isso muito claro, né, o seu cérebro foi feito para pensar, ter ideias, criar, mas não para armazenar listas. A partir de ou para memória, tá, só, de pontos muito simples, né, a partir de amanhã, use a regra, né, da escrita obrigatória. Nada entra na sua rotina sem passar, né, por um filtro simples, bem simples de 3 colunas. O que precisa ser feito, quem é o dono e qual é o prazo real. Tira da cabeça, coloca no papel ou num aplicativo, que você pode ter ali no seu celular, no computador, onde você quiser, mas escreva isso. Eu prefiro escrever no papel, né. A ansiedade ela cai literalmente pela metade. É o básico que separa, né, quem lidera de quem apenas reage. Muitas lideranças, né, são, digamos, promovidas por um excelente desempenho técnico, tá. E o problema é que no cargo de gestão, o seu Excel ou se você usa um aplicativo como o Trello, por exemplo, ele podem virar literalmente um cemitério de ações, no caso do Excel, um cemitério de cards, no caso do Trello. Se você tentar fazer tudo, sabe. Se você centraliza, você revisa cada detalhe, você vira o suporte sênior do time. E isso mata literalmente a sua produtividade e impede que você enxergue o projeto de cima, sabe, com uma visão ampla, porque você está ali muito dentro dele. E assim, convenhamos, né, pilotar no escuro é cansativo e é o caminho mais rápido para o erro sistêmico, tá. Para conseguir sair desse modo reativo, nós precisamos de basicamente 3 ajustes de rota que eu uso no dia a dia. Então, o primeiro no modo sobrevivência que eu já expliquei para vocês, anotem tudo. E agora, 3 ajustes, né, o primeiro é a defesa da agenda, ou em inglês um termo chique, deep work, né, bloqueie aí 60 minutos, 90 minutos, 30 minutos do seu dia para o trabalho estratégico, né, o tempo você vai definir, mas a ideia é bloqueie isso, sem notificações, é aqui que você planeja, né, o que pode dar errado amanhã, para que o incêndio nem comece. Então, assim, é aí que você amplia a sua visão, né. Outro ponto, o mapa de causas. Se um problema se repete toda semana, né, pare de atacar o sintoma. Em alguns vídeos meus eu já expliquei, né, sobre efeito falha e causa. Efeito é o sintoma, né. A falha é o problema ou a ruptura que ocorre, e a causa é o que gera a falha.
Quando a gente está ali muito dentro, muito no modo sobrevivência, muito apagando incêndio, a gente sempre quer resolver o sintoma, o efeito, porque parece mais fácil, né. Mas isso não resolve a causa, que gera realmente. Se o time sempre atrasa a entrega X, o problema não é o seu time, é o processo de entrada dessa tarefa, sabe, ou o processo ali envolvido. Então você tem que buscar, né, atacar a causa raiz. Um outro ponto, terceiro ponto, é comunicação de prioridade. Aprenda a negociar. Quando chegar uma demanda urgente, né, a pergunta deve ser feita: para eu focar nisso agora, o que devo tirar da frente? Claro, primeiro você tem que perguntar para você, né, e depois você pergunta ali se você tem um gestor, negocia com as outras partes interessadas, né. Gestão é, acima de tudo, né, escolher o que não fazer, saber priorizar, né. E para quem sente que não tem tempo nem para respirar, né, a inteligência artificial entra aí como um estagiário sênior. Se você tem uma lista, né, de 30 pendências e não sabe exatamente por onde começar, use, né, a inteligência artificial, claro, respeitando proteção de dados, respeitando toda a parte de confidencialidade, mas use inteligência artificial para organizar, né, te ajudar ali a organizar o caos. Exemplo de um uso, né, colhe suas tarefas, que você já registrou, anotou, e peça, né, atue como um gestor de projeto sênior, analise essas tarefas e classifique-as por impacto, no resultado final. Sugira quais eu posso delegar, né, e quais são críticas. Se você escrever isso na inteligência artificial, em uma questão de segundos, você pode ter um plano de ação aí pronto para validar, tá? Economizando horas de, digamos, de raciocínio. Claro, não deixem de revisar, né? Não deixe de primeiro dar um contexto para a inteligência artificial, senão ela só vai gerar um texto para você, e não deixe de revisar o que ela está te trazendo. Use o que ela está te trazendo mais como ideias, como brainstorm, para você acelerar o seu processo. A gestão de projetos, né, não é sobre preencher planilha ou ser a pessoa mais ocupada da empresa. Não é sobre isso. É sobre gerar clareza para que o trabalho aconteça com o menor esforço possível. Se você quer parar de ser um bombeiro, né, e passar a ser estrategista, o primeiro passo é literalmente soltar o osso da operação. Eu já fiz um vídeo que eu acho que o título dele é literalmente "Soltar o osso", né. Se esse conteúdo te deu um norte, deixe seu like e seus comentários no vídeo, isso ajuda bastante o canal, sabe. O YouTube entende que o conteúdo é relevante. Não se esqueça de se inscrever, né. No próximo vídeo nós vamos falar sobre como simplificar a gestão de projetos para quem não é da área ou não tem uma super experiência, técnica, tá. Quando eu digo é da área, não é da área técnica. Por exemplo, eu entendo de projetos, mas eu nunca atuei em um projeto na área de saúde. O que eu faço? Próximo vídeo eu vou trazer, insights, né, ou recomendações nesses sentidos. Até o próximo vídeo.